navegador padrão do Windows 10, que é o Microsoft Edge. E agora observa na tela, nós vamos falar sobre um botão chamado Mais. Eu quero que tu observe esse botão chamado Mais aqui no canto à direita da janela, nosso Microsoft Edge, nosso navegador. E eu vou ampliar para vocês verem esses três pontinhos. Os três pontinhos que estão indicados aqui é o botão Mais, que abre mais opções para o navegador Microsoft Edge. Claro que para entender isso um pouquinho melhor, quais são essas opções adicionais que nós temos? Acompanha comigo, eu cliquei ali no botão Mais agora e vocês podem observar que apareceu um menu com várias opções. Eu vou separar para mostrar só esse menu para vocês, então acompanha comigo só esse menu separadinho. E as duas primeiras opções que eu encontro quando clico no botão Mais e ele abre um menu de opções, as primeiras opções que eu encontro é Nova Janela e Nova Janela in Private. E aí, qual é a grande diferença desses dois recursos? Bem, Nova Janela vai exibir uma nova janela do navegador Microsoft Edge para tu acessar determinados sites, determinadas páginas da web. Mas é só uma nova janela comum que se abre. Agora, se a prova sugerir o recurso Nova Janela in Private, esse recurso é importantíssimo e ele cai muito nas provas e nós temos que abrir um debate. Olha só, abrir uma nova janela in Private significa que ele vai, obviamente, abrir uma nova janela do navegador Microsoft Edge e os sites que tu acessar através das guias dessa janela in Private não ficarão marcados no histórico de navegação. Observa, tu vai acessar um site através da nova janela in Private e esse site que tu vai acessar não ficará marcado no histórico de navegação. Não ficarão cookies, que são pequenos arquivos de texto, armazenados no teu computador, indicando informações daquele acesso. E também não ficarão arquivos de internet temporários, mostrando que tu realizou o acesso àquele site. Então a conclusão é que acessar uma nova janela in Private através do navegador Microsoft Edge permite o usuário acessar uma página sem que os dados desse acesso fiquem armazenados no histórico do teu computador, do teu navegador, não ficam cookies armazenados indicando informações do teu acesso e também não vão ficar arquivos de internet temporários mostrando dados das páginas que tu acessou. Porém, um detalhe, mesmo que tu acesse o site com a navegação in Private ativada, isso não evita que as informações do teu acesso fiquem armazenadas nos servidores dos provedores. Lá, essas informações continuarão armazenadas, porque os servidores dos provedores podem armazenar informações do acesso que tu realizou. Mas observa, quando nós respondemos a navegação in Private em prova, isso quer dizer que não vai ficar no teu computador marcado no histórico. Essa página que tu acessa não vai ficar marcada no histórico, não ficarão cookies e não ficarão arquivos de internet temporários. Observa, quando eu cliquei agora na navegação in Private, apareceu uma janela que eu vou ampliar para vocês, escrito lá em cima, no cantinho à esquerda, a etiqueta in Private. Todo site que tu acessar agora nesta janela com a navegação in Private ativada, ela não ficará marcada no histórico. Não ficarão cookies e não ficarão arquivos de internet temporários. Mas relembrando, informações do teu acesso podem ficar armazenadas nos servidores dos provedores. Isso essa navegação in Private não evita. E observa uma coisa interessante, agora ampliado para ti. Quando tu acessa a navegação in Private, o próprio texto que a Microsoft indica lá no seu menu ajuda é interessante que a gente possa ler para entender de forma mais efetiva a resposta para a prova. Acompanhe então a leitura do texto. A Microsoft diz assim no seu menu ajuda: quando você usa as guias in Private, seus dados de navegação como cookies, histórico e arquivos temporários não são salvos no computador depois que você termina de trabalhar. Por que esse ponto é importante depois que você termina de trabalhar? Porque enquanto tu está acessando aquela página, ele pode estar armazenando cookies. Ele pode estar armazenando arquivos de internet temporários. Mas depois que tu termina a navegação, aí sim não ficarão cookies, não ficará o histórico e não ficarão arquivos de internet temporários em relação a esse acesso. Ele mesmo diz, observa, o Microsoft Edge exclui os dados temporários do computador depois que todas as guias in Private são fechadas. Então, assim que tu fechar essa janela e todas as suas guias, aí não fica mais no histórico, nos arquivos de internet temporários
ou cookies. Recurso bem importante para efeito de provas de concurso, a janela in private ou a navegação in private do navegador Microsoft Edge, que também já existia, claro, no navegador Internet Explorer, que ainda tem a possibilidade de acesso através do Windows 10, certo? Mais um recurso, então, dessa nossa aula do Windows 10 sobre o navegador padrão do Windows 10, o Microsoft Edge. E agora falando sobre um recurso chamado lista de leitura. Observa aqui, eu te mostro um ícone do nosso Microsoft Edge, desse navegador chamado Hub. E quando tu clica nesse ícone chamado Hub, tu tem acesso àquele outro ícone que está marcado, que é a lista de leitura. Pois bem, mas para efeito de provas, nós precisamos saber o que significa a lista de leitura dentro desse navegador Microsoft Edge. Bem, quando tu resolve adicionar um determinado site, uma determinada página à tua lista de leitura, isso te permite acessar novamente esse recurso, porque ele vai armazenar, o Microsoft Edge vai armazenar para que tu acesse novamente esse conteúdo de qualquer outro dispositivo que esteja relacionado à tua conta da Microsoft aqui no Windows 10. Então observa comigo atentamente o que a própria Microsoft diz sobre a lista de leitura. Primeiro vamos ler comigo. Ela diz o seguinte lá no seu menu ajuda. A lista de leitura do Microsoft Edge oferece um local para salvar artigos ou outro conteúdo que você queira ler mais tarde, no ônibus, no final de semana, sempre que desejar. Então a ideia da resposta que a Microsoft exige para a lista de leitura é esse local que tu pode salvar os artigos que tu vai lendo dentro das páginas da web. Então tem um artigo que te interessou, tu usa a lista de leitura e essa lista de leitura salva essas informações para uso em qualquer outro dispositivo relacionado à tua conta da Microsoft. Observa logo depois a leitura. Diz, você verá sua lista de leitura em todos os seus dispositivos Windows 10 quando entrar com uma conta da Microsoft. Então, se tu tem um computador, um tablet, até um smartphone usando o Windows 10... quer dizer, compatível com essa versão ou com as aplicações do Microsoft Edge, quando tu usa a lista de leitura, isso fica salvo na lista de leitura e aí tu pode usar em qualquer um dos teus dispositivos, posteriormente, fazer a leitura desse artigo que tu destacou. Então é um recurso bem interessante, porque tu destaca os artigos de teu interesse, adiciona aos favoritos ou à lista de leitura e depois pode realizar a leitura desse artigo em qualquer dispositivo que esteja configurado com a conta da Microsoft que tu tem à disposição. Então quando tu instala o teu Windows 10, tu cria uma conta da Microsoft e essa lista de leitura fica associada a essa conta da Microsoft, certo? Outro ponto importante que está destacado aqui embaixo, eu quero que tu verifique comigo, observa ali, é como realizar o procedimento para acessar a lista de leitura. Acompanha comigo. Basta selecionar adicionar aos favoritos ou a lista de leitura. E aí como é que eu faço isso, professor? Lista de leitura, adicionar. Então tu adiciona aos favoritos ou lista de leitura, depois pede lista de leitura, adicionar. Quando você estiver pronto para ler, aí tu vai selecionar o Hub, que é esse símbolo que eu estou te mostrando aqui, observa, o Hub. E aí quando tu clica nessa opção chamada Hub, aparece lá favoritos e também aparece a lista de leitura. Então tu clica no botão Hub do Microsoft Edge, aqui indicado por esse símbolo, Hub, e depois tu clica no símbolo da lista de leitura e vai acessar o artigo relacionado a essa lista de leitura. Recurso bem simples de acessar. Resumo então, a lista de leitura, se assim vir na prova, é um recurso que tu pode salvar os artigos das páginas da web que tu visita para posterior leitura através da tua conta da Microsoft relacionada ao Windows 10 em qualquer dispositivo. Então, se ele sugerir que tu pode adicionar algo à lista de leitura e depois realizar a leitura desse artigo em outro dispositivo que utilize o Windows 10 com uma conta da Microsoft, sim, tu poderá realizar essa operação também, ok? Recurso interessante que a prova pode pedir dentro do Microsoft Edge a lista de leitura.